Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Arthur Cabral não vem mais para o Corinthians. O Benfica recusou a proposta do Corinthians em relação à contratação do centroavante Arthur Cabral. Em compensação, Giovani e Yuri Alberto permanecem no timão. Ficam no Corinthians. É o timão preparado para o jogo da vida. É sangue no olho, tapa na orelha. Jogo da vida. No Corinthians não é brincadeira, jogo contra o Flamengo no dia do aniversário do clube. O chão vai tremer, é jogo para o bicho pegar. O bicho vai pegar nesse jogo. Não pode perder timão de jeito nenhum. Não pode perder de jeito nenhum. Tem que ganhar do Flamengo. Tem que dar um jeito de ganhar do Flamengo. Conto tudo isso para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se. É de graça, você não paga absolutamente nada, inscreva-se no canal. Seja muito bem-vindo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada. Deixe também o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. E você tem vez, você tem voz. A sua opinião é muito importante aqui no canal do Sereto. Portanto, seja muito bem-vindo em nome de Mais Ágil. Tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Converse com o pessoal da Mais Ágil pelo fone que está na tela ou pelo link que está no comentário fixado do vídeo. E aposta ganha. Na aposta ganha é assim. Maiores diversões com bônus imperdíveis. Faça o cadastro com meu link e ganhe R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. Fazendo o cadastro com meu link, você ganha R$5 de bônus para inteiramente grátis fazer a primeira aposta. A aposta ganha. Aposte com moderação, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Muito bem, vamos falar do Corinthians. Corinthians que está pronto, preparado para o jogo de amanhã, contra o Flamengo, às 4 da tarde, Neoquímica Arena, 1º de setembro, aniversário do Corinthians. Quer data mais importante do que isso? 114 anos do Corinthians, fundado em 1º de setembro de 1910, sob a luz do Lampião, né? Através de operários, através de trabalhadores, o time do povo, o time que nasceu do povo, o time que é do povo, que tem uma torcida maravilhosa, mais de 35 milhões de torcedores e que não merece ver o Corinthians onde está neste momento, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tem apenas 22 pontos na tabela de classificação em 24 jogos disputados. Tem que dar um jeito de vencer o Flamengo, aproveitar que o Flamengo está com 7 desfalques. O Flamengo está com 7 desfalques, o Flamengo está todo remendado, está todo arrebentado. Quer oportunidade melhor do que essa do que vencer o Flamengo? E vai ser o reencontro do Tite com a torcida corintiana. Será, torcedor corintiano, que o Tite vai ser vaiado na Neoquímica Arena? O Tite que é o maior técnico da história do Corinthians, mas que deixou o torcedor magoado por ter recusado o Corinthians nas últimas ofertas, nos últimos convites para trabalhar no Parque São Jorge. Será que o Tite vai ser vaiado? Será que o Tite vai ser aplaudido? Ou será que o torcedor corintiano vai tratar o Tite com indiferença? Do lado do Corinthians, o técnico Ramon Dias, 13 jogos no comando do Corinthians, ainda não conseguiu livrar o Corinthians da zona de rebaixamento. O Ramon Dias está sendo muito criticado pelos torcedores, há quem diga que está sendo criticado também dentro do Parque São Jorge, né? Há quem diga que tem gente querendo a saída do Ramon Dias do comando técnico do Corinthians, mas eu particularmente acho que não adianta nada mudar de técnico neste momento. O Ramon Dias terá força máxima para esse compromisso, todos os jogadores à sua disposição. Ele poupou os titulares no jogo contra o Juventude, né, pela Copa do Brasil, no último meio de semana, na quinta-feira, derrota do Corinthians pelo placar de 2-1, pensando, evidentemente, neste jogo contra o Flamengo
neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, onde ele terá todos os jogadores à disposição. Força máxima para o Corinthians tentar a vitória. Faltam 14 jogos para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, não é isso? 14 jogos. O Corinthians precisa de pelo menos 7 vitórias para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Essa é a conta. Não tem jeito. Para chegar na matemática lá dos 45 pontos, o Corinthians precisa de pelo menos 7 vitórias. E o Corinthians até agora teve apenas 4 vitórias dentro do campeonato. Muito pouco. 4 vitórias em 24 jogos. É campanha de time rebaixado. Mas o corintiano não desiste nunca. Enquanto a vida, enquanto a fé, há esperança. E um detalhe, né? O time provavelmente será, o elenco provavelmente será o mesmo que está jogando até agora, né? Os últimos contratados, o Héctor Hernandes e o José Martínez, porque o Arthur Cabral não deve jogar no Corinthians, e eu explico para você depois da vinheta. Pois é, Arthur Cabral não vem mais para o Corinthians. O Benfica recusou a proposta corintiana. O Corinthians chegou a uma proposta de até 15 milhões de euros. Ia gastar mais de 93 milhões de reais o Corinthians para trazer o Arthur Cabral para o Corinthians. Mas acontece que o Arthur Cabral, o Benfica recusou a proposta do Corinthians. Não quis a negociação. Então, o Arthur Cabral não vem mais para o Corinthians. O Corinthians, então, não terá tempo para contratar outro centroavante, né? Porque a janela termina na segunda-feira, dia 2 de setembro, o Corinthians não terá tempo, a não ser que tire um coelho da cartola para contratar outro centroavante. Não deu certo a contratação do Arthur Cabral. E aí a situação fica muito complicada, porque o último centroavante contratado foi o Héctor Hernandes. Não era exatamente o centroavante que o Corinthians queria. O Héctor Hernandes foi contratado numa oportunidade de negócio. Com isso, o Héctor Hernandes e o José Martínez, volante venezuelano, e o Héctor Hernandes, centroavante espanhol, devem ser os últimos reforços da janela da transferência a princípio. Agora, em compensação, é o seguinte: o Corinthians não conseguiu contratar o Arthur Cabral, mas também não vai negociar o Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto só seria negociado se o Arthur Cabral fosse contratado. O Southampton, da Inglaterra, fez uma proposta para o Corinthians para contratar o Yuri Alberto. Uma proposta de 3 milhões de libras, 22 milhões de reais, pelo empréstimo de uma temporada, com possibilidade até de uma obrigação de compra por mais de 18 milhões de libras, que seria 132 milhões de reais. Porém, o Corinthians teria que pagar os salários do Yuri Alberto durante o período, né? Então, o Corinthians não topou essa negociação. Não topou essa negociação justamente porque o Arthur Cabral não foi contratado, e aí o único centroavante do time, né? O único camisa 9 do time é o Yuri Alberto. Tem, claro, o Héctor Hernandes, que está chegando agora, não se sabe se vai dar conta do recado. Tem o Pedro Raul, que não dá conta do recado, nem no banco de reservas ficou na última partida, né? Então, o Corinthians não vai negociar o Yuri Alberto. O Corinthians também não vai negociar o Giovani. Teve uma proposta do Verona da Itália para a negociação do Giovani, mas o Corinthians negou, descartou a possibilidade de negociação do Giovani. Não houve acordo. A janela italiana já fechou. Ontem mesmo a janela italiana fechou, foi o último dia de janela na Itália e o Corinthians não negociou o Giovani. Um jogador que pode ser negociado nos próximos dias é o Guilherme Biro. O Guilherme Biro está sendo emprestado para uma equipe do Oriente Médio. O nome da equipe do Oriente Médio não foi revelada, mas o Guilherme Biro é um jogador que está sendo negociado pela equipe do Corinthians. É esta a janela do Corinthians, né? Jogadores não chegaram, pelo menos o camisa 9 que o Corinthians pretendia não chegou, e em compensação o Corinthians não liberou o Yuri Alberto e também o Giovani. Esses dois ficam no timão. E eu quero falar agora um pouco da questão do impeachment do presidente Augusto Melo.
É o seguinte, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, decidiu incluir o pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo em uma investigação já existente no Parque São Jorge. Em vez de instaurar um processo de destituição, conforme solicitado por conselheiros, o Romeu Tuma anexou o pedido à apuração que já está em andamento na Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato de patrocínio com a Vai de Bet. Desta forma, as apurações e julgamento podem resultar na destituição do presidente Augusto Melo, mas o processo pode demorar mais. Esta é que é a verdade. Isto porque o impeachment teria um rito pré-determinado pelo Estatuto do Corinthians e dura cerca de um mês, né? Segundo o artigo 107, o Augusto Melo tem 5 dias para confirmar o recebimento da intimação da comissão. A partir do recebimento, o processado teria 10 dias para apresentar a defesa e indicar as provas que pretende produzir. Já o processo administrativo, que deve ser seguido pela comissão de ética, não tem tempo determinado, né? Embora o Romeu Tuma diga que quer celeridade no processo, a comissão de ética do Corinthians entende que não pode se precipitar sob o risco de punir inocentes ou absolver culpados. Os membros da comissão de ética querem ter acesso às informações obtidas pela Polícia Civil no inquérito que investiga a intermediação do contrato com a Vai de Bet. Ou seja, vai demorar bastante ainda esta questão da possibilidade do impeachment do presidente Augusto Melo, né? Não foi feito, o Romeu Tuma Júnior não acatou o pedido de impeachment, ele repassou o pedido para a comissão de ética do Corinthians, que já estava analisando, já estava investigando o caso da Vai de Bet e, portanto, deve demorar ainda muito mais esta questão do impeachment do Romeu, do presidente Augusto Melo no Corinthians. É a política do Corinthians, é o Corinthians péssimo dentro de campo e péssimo também fora de campo. A situação no Corinthians está muito complicada. Mas, torcedor corintiano, vamos acreditar até o fim. Tem que acreditar até o fim. Vai dar Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians vai vencer o Flamengo e vai respirar no Campeonato Brasileiro e vai começar a arrancada no Campeonato Brasileiro, né? São 14 jogos que faltam para o Corinthians na competição. O Corinthians tem condições de conseguir a classificação, de conseguir a arrancada dentro do Campeonato Brasileiro. Temos que torcer, temos que acreditar no Corinthians. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal porque é de graça, você não paga nada para inscrever-se no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. É muito importante que você deixe o seu like se você está gostando dos vídeos, se você está gostando do canal, se você está gostando do nosso trabalho. Me segue nas redes sociais, aliás, me segue lá no Instagram, né? Porque Twitter caiu, Twitter não tem mais. Então me segue no Instagram, no @Carlos Cereto, tá certo? Eu estou lá todos os dias para você, conversando com você, interagindo com você. E seja sócio do Clube de Membros do canal. Fazendo parte do Clube de Membros do canal, você faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e tem vantagens também nas lives do canal. Tenho live amanhã, depois do jogo, se Deus quiser, com uma vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É isso aí, rapaziada. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.